Existe uma diferença entre alguém forte e alguém que simplesmente nunca para. Porque talento, muita gente nasce com isso. Poder, sempre existe alguém maior. Mas persistência num nível monstruoso, isso é raro. Hoje eu vou te contar a história de um homem que não tinha talento, não tinha dom, não tinha sorte, nem era escolhido. E mesmo assim se tornou um dos personagens mais intrigantes dos manhwas atuais. Não porque ele era especial, mas porque ele estava disposto a morrer quantas vezes fosse necessário. Essa, essa é a história de Enkidu, na obra Cavaleiro em Eterna Regressão. O homem que transformou sofrimento em treinamento. Desde pequeno, Enkidu queria virar cavaleiro. Só tinha um problema, ele não era bom. E não era aquele clichê de protagonista humilde escondendo poder, não. Ele era realmente mediano. Enquanto outros aprendiam rápido, ele precisava repetir dezenas de vezes. Enquanto outros evoluíam naturalmente, ele precisava se destruir treinando. E é isso que torna essa obra tão diferente, porque ela não tenta convencer você de que o protagonista é um gênio escondido. Pelo contrário, o próprio mundo deixa claro, Enkidu não nasceu especial. As pessoas riam dele, desprezavam ele, mandavam desistir. Você quer viver pela espada com esse nível? Mas o pior veneno foi quando ele era criança e alguém falou que ele era um gênio, porque aquilo criou uma expectativa que a realidade destruiu sem piedade. Só que o Enkidu tinha uma qualidade perigosa. Ele não sabia desistir. Dormia menos, treinava mais, corria até o corpo colapsar. E mesmo assim continuava perdendo. Até que chega o campo de batalha, e ali a fantasia acaba. Não tem glória, não tem música épica, não tem despertar lendário, só medo, confusão e uma espada atravessando a garganta dele. Fim. Era para acabar ali. Só que ele abre os olhos novamente. Na mesma manhã, no mesmo lugar, no mesmo dia, no mesmo corpo, como se nada tivesse acontecido. E no começo ele nem entende, mas aí o dia continua e tudo acontece igual. As mesmas pessoas, os mesmos eventos, a mesma batalha. E então ele morre de novo e acorda de novo. Agora, pensa no peso disso. Não é respaldo de videogame. Ele sente tudo. Cada osso quebrando, cada corte, cada segundo de desespero. Ele lembra de tudo, e é isso que torna o poder dele assustador. Porque regressão normalmente vira atalho. Aqui não. Aqui, cada evolução custa uma dor real. No começo ele entra em pânico, depois vem o desespero, depois uma obsessão. Até perceber algo absurdo. Se eu volto toda vez, então eu posso tentar de novo. E nesse momento o manhwa muda completamente, porque deixa de ser uma história de sobrevivência e vira uma história de aperfeiçoamento. Looping após looping, em que a gente começa a estudar o combate. No looping 10 ele sobrevive alguns segundos a mais. No 30 ele entende os padrões. No looping 70 começa a prever ataques. No 100 os inimigos percebem que tem algo errado. Porque aquele soldado mediano já sabe exatamente o que fazer. E isso é uma das coisas mais geniais da obra. Enkidu não evolui porque ganhou poder. Ele evolui porque fracassou mais vezes que qualquer pessoa suportaria. E na moral, o mais louco de tudo, o Enkidu morreu tanto que a morte já deve chamar ele pelo primeiro nome. O ceifador deve olhar e falar: irmão, tu de novo? Porque se morte desse cashback, esse cara tava aposentado já. E o pior é que chega um ponto que ele começa a morrer muitas vezes de propósito. Aqui já não é determinação, é problema psicológico premium. Mas, falando sério agora, é aqui que entra o maior diferencial da obra. Enkidu entende uma coisa: só espada não basta. Então ele começa a aprender tudo: movimentação, leitura de combate, táticas sujas, controle emocional, resistência, sobrevivência. Cada pessoa vira uma oportunidade de aprendizado. Cada derrota vira informação. E aos poucos ele começa a construir algo raro, experiência impossível.
Porque enquanto um guerreiro comum vive uma batalha, Enkidu já viveu aquela mesma luta centenas de vezes. E isso cria cenas absurdas. Tem momento em que parece que ele prevê o futuro, mas não. Ele só morreu o suficiente para decorar tudo. E o bom dessa obra é que não é só o protagonista, entendeu? Porque a partir do momento que tu conhece o Esquadrão 444, também conhecido como a Unidade dos Lunáticos, que é um grupo de desajustados, problemáticos, violentos, imprevisíveis, o tipo de unidade que destrói qualquer líder enviado para lá. E quando coloca um Enkidu no comando, parece até piada, porque externamente ele ainda parece só um soldado comum. Só que ninguém entende uma coisa: ele já viveu situações demais, já enfrentou mortes demais, já suportou medos demais. Enquanto os outros aprendem vivendo, ele aprende morrendo. E pouco a pouco, a unidade 444 começa a mudar. Não porque o Enkidu é carismático, mas porque ele entende cada membro, os padrões, as habilidades, as falhas. E isso deixa a evolução da equipe muito boa, porque a obra não transforma os companheiros em figurantes inúteis. Cada integrante importa, cada um adiciona algo. E o esquadrão começa a virar algo assustador. E o legal, né, no fim, a obra, O Cavaleiro em Eterna Regressão, nunca foi, na verdade, sobre regressão. Isso, na verdade, virou tipo somente uma ferramenta. A verdadeira história é sobre persistência, sobre continuar, mesmo quando tudo diz para você parar. E talvez seja por isso que tanta gente se conecta com o Enkidu, porque ele não é perfeito, ele não é o mais talentoso e nem o gênio absurdo. Ele só continua, de novo, de novo e de novo, até que o impossível começa a ceder. Só que existe um preço, porque normalmente morrer várias e várias e várias vezes, isso destrói a mente. E a obra não ignora isso. Enkidu carrega trauma, cansaço, exaustão emocional. Ele vê seus companheiros morrendo repetidamente, muitas vezes. Vê batalhas falharem inúmeras vezes e mesmo assim continua avançando. Existe uma frase na obra que define perfeitamente quem ele é. Se você lutou com tudo, essa batalha vira seu patrimônio. E essa frase é absurda, porque resume o personagem inteiro. Enkidu transforma sofrimento em experiência, fracasso em aprendizado, dor em progresso. E chega um momento que ele parece nem parecer mais humano. Não porque virou overpower, mas porque perdeu algo muito importante, o medo de morrer. E talvez, eu acho que a parte mais assustadora do nosso protagonista, o Enkidu, é que ele não venceu porque era especial, porque era gênio. Ele venceu porque ele nunca aceitou parar. Então agora eu quero saber de vocês. Vocês teriam coragem? Vocês teriam essa mente inabalável dele? Porque um cara que morreu 1000 vezes, não só morrer, mas viver aquele momento novamente, viver o mesmo inferno 1000 vezes para alcançar o seu objetivo, comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E se você curte histórias assim, histórias que fazem você sentir cada batalha, cada derrota, cada evolução, então vem fazer parte dessa família, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que ama mangá tanto quanto você, hein? Porque aqui no Voz do Mangá a gente não fala só sobre obra não, a gente vive cada uma delas, hein? Abraço, galera!